dia, irmãos. Bom dia. Como o pastor Maurício disse, eu estou acompanhado da Elaine, minha esposa, meus filhos, e é uma alegria estar com os irmãos também, meu cunhado também, o Tony, está conosco aqui nessa manhã. Eu quero dizer para os irmãos que é sempre responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus, mas parece que há um peso maior, pelo menos na nossa perspectiva humana, quando pregamos na igreja de um dos professores, né? De nossos mestres. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Maurício, sua família, essa igreja e a persistência dos irmãos, a perseverança dos irmãos nessa comunidade, alguns há bastante tempo, hoje colhendo frutos ainda maiores do que o Senhor já tinha dado a essa comunidade. Deus possa abençoar os irmãos, Deus possa abençoar esse ministério, que ele continue ainda por mais tempo. Espero daqui a um tempo voltar e o pastor Maurício falar, agora eu estou quase há 50 anos aqui, né? Depois pode aposentar, mas quando eu fizer... quando eu estou quase há 50, eu quero falar isso. Eu também sou grato aos irmãos, porque os irmãos já muitas vezes nos abençoaram, mesmo sem nos conhecer. O pastor Maurício esteve pregando na Betel algumas vezes, o pastor Rômulo também pregou lá. Então, nós somos devedores aos irmãos pela liberalidade, pela generosidade de servir a nossa igreja por meio dos pastores, por meio dos irmãos que conduzem essa igreja. Então, sou muito grato também aos irmãos por isso. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Nós vamos ler desse capítulo em si, os versos de 1 a 12, Juízes 13. Eu te convido a, depois da leitura, manter sua Bíblia aberta, se possível, ou ligada, se for eletrônica. Nós vamos acompanhar os versos, e eu vou, por algum momento, também mencionar, especialmente na parte do contexto, outros versos do livro de Juízes, e também até do livro de Josué, para situar alguns elementos importantes à nossa compreensão desse texto, que é Juízes 13, de 1 a 12. Nós vamos pensar, a partir desse texto, no seguinte tema: uma família dependente de Deus. Uma família dependente de Deus. E, creio eu, vou explicar daqui a pouco como essa dependência se dá, especialmente num ambiente hostil, que é a realidade comum com que nós cristãos lidamos, com nossas famílias. O mundo sempre é hostil à nossa fé, à nossa confiança, à nossa convicção. Vamos ler, depois eu vou apresentar um pouco do contexto dessa passagem, e então buscar extrair delas algumas lições para que possamos ser aplicados em nossa caminhada, em nossa família. Diz assim, então, o texto de Juízes 13, versos de 1 a 12, a minha versão é Almeida século 21, todo mundo pode acompanhar na sua enquanto eu leio esses 12 versos. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome. Verso 7. Mas me disse: tu engravidarás, terás um filho, por isso não beberás vinho, nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe até o dia de sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até a sua casa para dar notícia ao marido e lhe disse: apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Então Manoá disse: quando as tuas palavras se cumprirem,
como devemos criar o menino e o que ele fará. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração e mente. Senhor, que o solo seja preparado pelo teu Espírito e ele próprio faça brotar, de forma que isso produza frutos condignos com o Evangelho, ó Pai, e que exaltem o teu nome e tragam então a satisfação em nossas vidas. Todas essas coisas pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos, falamos sobre família, especialmente como cristãos, como a Igreja do Senhor, é necessário e creio até inevitável nós pensarmos no mundo à nossa volta e como isso afeta nossas famílias, e para aqueles que estão preparando-se para o casamento ou sonhando com essa etapa, afetará suas famílias num contexto que nós imaginamos não será melhor do que é hoje. O mundo, ele sempre foi hostil à fé cristã, e por isso sempre foi um lugar difícil, em alguns momentos até inóspito, para que os cristãos possam ter famílias que glorificam a Deus. Essa é a minha realidade. Eu sei que por vezes nós pensamos, olha, o mundo nunca foi tão difícil como é agora para criar filhos. Esse é um elemento que ele é só parte da verdade, porque sim, é difícil, mas não foi diferente para os nossos irmãos do passado. Os desafios eram diferentes, talvez na questão da velocidade. Hoje, quando uma bomba cai na Ucrânia, nós sabemos instantaneamente nos nossos celulares. Mas as guerras, o pecado, a mentira, o engano, a imoralidade, a injustiça, a corrupção, estão no mundo desde a queda. Então, sempre foi um desafio para a família, especialmente para as famílias do povo de Deus. E é possível que nós tenhamos a ideia de que, para uma casa, para uma família, para pessoas poderem cumprir aquilo que Deus requer de nós temos que ser algum tipo de pessoa especial, extraordinária. Talvez até olhemos para pessoas que pensamos, olha, esse irmão, essa irmã, aquela família pode fazer algum tipo de diferença, mas a minha não. Eu sou uma pessoa muito comum. Ninguém talvez nem sabe meu nome. Talvez fora do meu círculo mais próximo eu seja desconhecido. Mas é justamente isso que esse texto apresenta, essa narrativa, uma família comum, dependente de Deus, num mundo totalmente perdido, numa sociedade, inclusive, daqueles chamados povo da aliança, corrompida, e como Deus usou essa família, com pequenos gestos, coisas comuns, para ilustrar a vontade de Deus e aquilo que pode abençoar uma família que depende do Senhor. É isso que eu quero te chamar a atenção a observar. Para isso, precisamos também lembrar que o livro de Juízes, ele evidencia, talvez esse seja um dos principais papéis do livro de Juízes, como apenas depois de uma geração, o povo de Deus se afastou facilmente dos caminhos do Senhor. Nós temos, por exemplo, nesse capítulo que lemos, o primeiro verso, falando que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, essa expressão, ela aparece muitas vezes no livro de Juízes. Se você estiver familiarizado com isso, você sabe disso. O livro de Juízes, ele tem inúmeros ciclos que se repetem, que, via de regra, seguem uma receita muito clara na narrativa. O povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, ou seja, desobedece a lei, despreza o Senhor, segue o seu próprio caminho, e então isso traz resultados terríveis. Geralmente no livro de Juízes, quase 100% das vezes, dominação estrangeira. Outros povos que estavam habitando, ou na verdade os judeus estavam coabitando com eles, parte inclusive da desobediência do povo. E esses povos dominavam os judeus. Nesse caso específico, os filisteus. E então, o ciclo da narrativa normalmente mostra um povo que se arrepende, que confessa ao Senhor, reconhece seus pecados, e Deus, que é misericordioso, levanta juízes, homens e mulheres, e liberta o seu povo daquela opressão. Alguns desses ciclos são pequenos, são curtos. Ciclos de 1 ou 2 anos, um pouco mais do que isso. Esse é um ciclo grande. 40 anos. 40 anos é uma geração. 40 anos é uma geração. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, desprezaram a lei de Deus, desprezaram o seu Deus, e agora estavam há 40 anos lidando com as consequências desse desprezo do Senhor. 40 anos. Nós vamos ver isso ao longo de todo o livro.
o declínio da nação, que cai em idolatria, que cai em práticas desonestas, que admite práticas perversas dentro das suas fronteiras. De certa maneira, o livro de Juízes mostra essa queda, esse declínio de uma nação recém-formada, estava começando a ser formada. Mas, de alguma maneira também, eu creio que esse livro ele mostra a queda ou o declínio das famílias. Deus tinha dado responsabilidade na libertação do povo saindo do Egito, de que cada família deveria ensinar a próxima geração. Nós conhecemos bem o texto, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 6. Quando, na passagem de uma geração para outra, ainda no deserto, Deus tinha falado claramente para o seu povo. Ouça com atenção, Deuteronômio 6, 1 e 2, para você se lembrar. Estes são os mandamentos, estatutos e preceitos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus, guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias se prolonguem. Deuteronômio 6, 7 diz, e as ensinarás a teus filhos, delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, as famílias eram o meio pelo qual o Senhor tinha estabelecido passar, uma geração após outra, a lei do Senhor e o temor do Senhor. O declínio da nação era uma evidência do declínio da família, da fragilidade da família, de romper com a lei do Senhor. Josué, o servo do Senhor, imediatamente antes desse período dos juízes, ele havia deixado claro o compromisso que a família deve assumir com a aliança do Senhor, como resposta à aliança que Deus propõe, e como isso afeta a família. Se você olhar no livro de Josué, por exemplo, no capítulo 24, verso 14 e 15, diz, agora, temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio do Egito, e no Egito, cultuai o Senhor, mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses que vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Quando Josué fez essa proposição, essa declaração, convocando o povo a um pacto, perceba que é um pacto da nação, é uma confirmação da aliança com a nação, mas ele responde com a casa, ele diz, a minha família, nós responderemos ao que o Senhor diz, assumindo o compromisso de servir apenas a Ele, de cultuar apenas ao Senhor. Mas depois que essa geração passou, essa geração que recebeu o compromisso de Deuteronômio, e que estava agora concluindo o seu trabalho, mais ou menos no final da narrativa de Josué, olha como é que começa o livro de Juízes. Isso tudo para entender porque o capítulo 13 tem algo a nos ensinar e como se aplica às nossas vidas. O livro de Juízes do capítulo 2, se você quiser voltar algumas páginas, pode voltar no verso 7. Olha que a palavra de Deus diz. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué, e dos anciãos que sobreviveram a ele, e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Agora olha o versículo 10 e 11 do capítulo 2, ou ouça com atenção. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e cultuaram os Baalins. O povo recebeu, na geração anterior, que é a geração jovem da peregrinação no Egito, saindo do Egito, uma clara afirmação do que deveriam fazer. Transmite ao teu filho, ao filho dos teus filhos, reafirma essa lei, ensina o temor do Senhor. Josué se dedicou a servir ao Senhor e fazer isso, e ele diz para o povo, no final do seu ministério, no final do seu serviço, vocês precisam confirmar esse compromisso com o Senhor. Ele chega a dizer para o povo que o sangue de vocês cai sobre vocês, se eles obedecerem ao Senhor. E o povo diz, sim, nós concordamos com isso. Nós assumimos compromisso. E o juízo começa dizendo, depois daquela geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E por isso fizeram mal, que era mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, não é isso que acontece com todas as nações? Elas se levantam e caem à medida que as famílias se levantam e caem. Meus irmãos, a sociedade ocidental, de certa forma, tem o seu declínio nas últimas décadas, eu diria que é de quase com certeza, ligado ao declínio do casamento,
a inversão na relação pais e filhos, marido e mulher, a ruptura com a estrutura de família. Muito que acontece em nossos dias, especialmente na nossa cidade, no nosso estado, até questões que são alvo de políticas públicas do Estado, tem raiz na família. A ausência de um dos pais, às vezes de ambos. Ruptura na relação pais e filhos, seja com essa ausência ou com abuso e violência. E assim eu poderia dar inúmeros exemplos. As nações se levantam e caem por causa da família. É claro que, nesse caso específico, e também em muito aquilo que vemos, nós não podemos colocar toda a responsabilidade da queda, por exemplo, aqui no livro de Juízes, na conta dos pais. Poderia ser muito fácil dizer, olha, essa geração que se levantou porque não conhecia o Senhor, porque os pais falharam. É claro que houve falha, mas será que tudo é por causa deles? Também não podemos colocar toda a culpa nos filhos, naquela geração que agora conduzia Israel. É possível que entre eles alguns temessem o Senhor, mas muitos não. Mas o que nós sabemos com certeza é que, de ambos os lados, em pais e filhos, houve negligência. Pais que não ensinaram, filhos que se recusaram a ouvir e aprender. É claro que isso estava presente ali. E o que nós vemos aqui, então, nessa passagem agora propriamente dita? A família relatada aqui é a família daquele que nasceria depois, que é relatado aqui a gravidez, ou o anúncio da gravidez, da qual ele nasceria, que é Sansão. Sansão, a família de Sansão, é uma família em um mundo desorientado. A família de Sansão, seu pai Manoá e sua mãe, estão num mundo desorientado. Eles são o povo da aliança em terra estrangeira, cercados de povos estrangeiros que tinham seus próprios deuses, e eles próprios, o povo da aliança, estava corrompido adorando deuses falsos. Essa família, que não tem um destaque, ou teoricamente não deveria ter nenhum destaque, está inserida nesse ambiente, o lugar onde o certo é errado e o errado é certo. Uma sociedade confusa, desorientada. E essa família, especialmente Manoá e a sua esposa, vão ilustrar como pessoas simples e comuns, dependendo do Senhor, temendo o Senhor, na dependência dEle, devem agir nas questões mais simples do dia a dia, em uma sociedade em declínio, e como Deus usa isso para a glória do nome dEle, para perpetuar o remanescente fiel, para manter o seu povo. Então, vamos observar, aqui, olhando para o texto agora, seguindo a ordem que os personagens ganham destaque na passagem, e a partir disso observar algumas lições, que são ilustradas pelas ações. Lembrando que o foco nunca é o personagem humano, mas o que ele faz em resposta ao que Deus está fazendo e como isso serve a Deus. Vamos tentar observar isso. Primeiro, na esposa de Manoá. A esposa de Manoá, ela é vista de forma resumida como uma mulher sábia e submissa. Observe, por exemplo, versículos 6 e 7. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. O que ela está contando? Ela recebeu uma visita do anjo do Senhor, deu a ela uma informação, e a narrativa diz que ela entra em casa, então, e ela conta ao marido, e ela conta com fidelidade. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível, não lhe perguntei de onde era, ele não me revelou seu nome, mas me disse, tu engravidarás, terás um filho, por isso não bebas vinho e bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Ela entra em casa e ela relata a experiência, como Deus falou com ela. Bem, interessante porque ela diz que a aparência é temível, que mostra pra gente que quando o mensageiro de Deus aparece, não é com cachinhos, né? Não é com cachinhos, né? Não é a imagem do cupido, não, né? É temível, né? Eu costumo dizer lá na minha igreja que a razão pela qual o anjo tem que dizer não temas é porque o natural seria o quê? Temê-lo, né? Então, devia ser uma visão extraordinária. Ela descreve como temível, algo que fez tremer o coração, assustou-a. Mas a mensagem era uma bênção. A mensagem era uma bênção. Nós não sabemos por que Deus falou primeiro com a esposa de Manoá, ao invés de falar com ele. A narrativa não apresenta a razão. Muitas vezes, na relação pactual, ou seja, relação de compromisso, de pacto, de aliança que Deus tem com o seu povo, e por meio disso, agindo com famílias, muitas vezes Deus falou primeiro, por exemplo, ao marido, pai. Adão, Noé, Abraão, eu poderia dar inúmeros exemplos.
Mas, em alguns momentos, o Senhor começou a tratar uma casa por meio da esposa, mãe. Em alguns casos, isso aconteceu porque o pai estava em desobediência ao Senhor, mas não parece ser esse o caso de Manoá. Mas o que nós sabemos é que essa esposa anônima, não sabemos o nome dela, ela agiu com sabedoria e ela não descartou a palavra de Deus, a palavra que ela recebeu do próprio Senhor. Mas as ações dessa irmã, dessa mulher, deixam claro a intenção de estar em submissão ao seu esposo, seguindo o padrão da lei, mesmo numa sociedade de ponta cabeça, de cabeça para baixo. O fato de Deus ter enviado o mensageiro a ela, não fez com que ela rompesse a estrutura familiar do lar. Ao contrário de Eva, ela foi uma mulher sábia. Ela buscou o seu esposo e confiou nele para juntos buscarem ao Senhor. Perceba isso. Era possível que ela, como todos nós somos tentados, pudesse pensar, se Deus falou comigo, é porque eu estou na liderança disso aqui. Eu tenho que conduzir esse processo. Deus falou comigo, não falou com Manoá. Deus falou comigo. Uma mulher temente a Deus e que crê que mesmo uma situação extraordinária, quando Deus mostra a ela o que vai acontecer, porque quer usar a família dela, isso não quebra o que Deus estabeleceu como princípio para o lar. Ela foi sábia e foi submissa. Ela busca o seu marido e diz, olha, o que aconteceu, o que Deus apontou é isso. Como se dissesse entre linhas, agora nos conduza para esse lugar. Deus falou comigo, mas é Manoá que deve nos liderar para esse lugar. Eu estou ao seu lado para te ajudar a chegarmos lá, onde Deus está nos levando. O anjo volta a aparecer e nós vemos esse padrão de novo. Ele se repete no versos 9 e 10. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, o seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até a sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse, apareceu aquele homem que veio falar comigo um outro dia. A esposa de Manoá o busca imediatamente, não porque ela tivesse algum tipo de fraqueza espiritual, não porque ela fosse inferior ao seu marido, não. Ela foi buscar para dizer que Deus havia falado com ela algo para a família e que ela precisava que Manoá, o seu esposo, fosse um servo do Senhor, conduzindo aquela família nesse caminho. Ela busca Manoá porque ela entende que Deus estabeleceu isso por princípio. Seu esposo precisa estar ciente de tudo para poder conduzir a casa e fazer tudo, e ela desejava fazer tudo para ajudá-lo nessa tarefa. No mundo corrompido e perdido, já é fácil nós invertermos ou subvertermos o que Deus estabeleceu para a família. Na relação do casamento, na criação de filhos, sendo criado por pais. Mais ainda, quando alguém pode apresentar uma justificativa espiritual para isso. Talvez aquela mulher pudesse dizer, Manoá, enquanto você conduziu essa família, nós ficamos como estamos aqui, sem filhos, né? Naquela sociedade, então, não ter filhos era uma declaração de estar sob juízo. E ela pensou, mas agora Deus falou comigo, não com você. Então deixa que agora eu conduzo essa casa. Porque Deus falou comigo. Mas não é isso que aquela irmã fez. Ela se voltou para o seu esposo e disse, Deus falou comigo. Como eu disse, como se fosse agora, vamos para esse caminho, nos conduza, segundo o que Deus estabeleceu. Que ela nos ensina, entre tantas coisas. Primeiro, confiança em Deus num cenário impossível. Ela era estéril. Nós não sabemos quanto tempo de casada, mas, ao que tudo indica, já há algum tempo. Então, estava claro para ela que ela não podia ter filhos. Mas ela confiou no Senhor. Ela não descartou pensando, ao que Deus disse, não pode ser, esse homem não é de Deus, esse mensageiro não é de Deus, não pode ser. Não, ela confiou no Senhor. Mesmo se era impossível. Ela foi sábia em discernir a palavra de Deus. E ela foi submissa ao marido, entendendo que esse é o padrão estabelecido por Deus. Lições, algumas delas aplicáveis especialmente às irmãs, mas a maioria delas aplicada a todos nós, aplicável a todos nós.
Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em cenários com nossas famílias impossíveis. Impossíveis. Não só na questão biológica, às vezes pelo desejo de ter filhos e biologicamente ser tido como impossível, mas ampliando essa percepção para nossas famílias, às vezes num relacionamento que está quebrado já há tanto tempo na casa, que é impossível restaurar. Ou pelo menos nós pensamos, julgamos ser impossível. Às vezes porque o esposo ou a esposa está longe do Senhor já há tanto tempo, que é impossível alguém assim caminhar com o Senhor. É impossível um filho que se desviou, ou talvez que nunca caminhou com o Senhor, pastor, é impossível ele temer o Senhor. Isso não é possível. Mas aquela irmã nos ensinou a confiar no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor e na ação soberana e poderosa dEle. Interessante porque as vezes mais claras, mais famosas, onde o Senhor deixou claro pela sua palavra que nada é impossível a Ele, foi justamente no contraste quando os seres humanos perceberam que para eles era impossível. Para nós é impossível. Jesus fala isso para os discípulos, por exemplo, sobre salvação, quando ele fala da grande dificuldade de alguém que confia nas riquezas, confia no Senhor, os discípulos falam assim, mas quem pode ser salvo então, Senhor? Olha, o que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Esse é um dos exemplos. Maria ouve também no contexto de um anúncio de gravidez, algo que seria impossível, ela fala, Senhor, como isso pode ser, acontecer? Para o Senhor nada é impossível. Aquela mulher confiou no Senhor, será diverso. Confiemos também no Senhor. Busca o Senhor. Senhor, o Senhor sabe das lutas que tem passado. Talvez lutas recentes, outras podem ser já de longo tempo. Para mim é impossível. E eu confio no Senhor. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor fará. O Senhor tem o poder para tal. Você já sabe. Confira a palavra do Senhor sempre. Observe nela. O Senhor já nos revelou tudo o que Ele tem a nos ensinar, tudo o que Ele desejava falar, Ele falou. E nós precisamos ter a sabedoria para discernir, para compreender essa palavra, ao comparar a palavra de Deus com ela mesma. Não confiando apenas em nós mesmos, nossas impressões do mundo, confiando na palavra do Senhor. Irmãs, entendam o padrão de submissão do Senhor. Para a glória de Deus, para a alegria da sua casa. No mundo corrompido como o nosso, e não era diferente naquele. Há muita confusão, vozes e mais vozes, dizendo o contrário. Mas o Senhor não mudou o padrão dele. Deus não mudou o padrão lá em Israel, quando Israel estava cercado de inimigos e sob submissão, sob subjugação dos filisteus. Deus não mudou o padrão. E aquela irmã entendeu isso. O próximo personagem que é destacado é Manoá. Depois que aquela irmã, aquela mulher de Deus, recebe o Senhor falando com ela, em duas oportunidades até, o texto apresenta Manoá. Manoá pode ser visto como um homem temente a Deus, alguém firme e ao mesmo tempo humilde. Eu destaco o primeiro versículo 8. Então Manoá suplicou ao Senhor, diz o texto. Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. A primeira reação de Manoá, quando ele ouviu a sua esposa dizendo, olha, Deus enviou um mensageiro e falou comigo, a primeira reação, depois que ele ouviu o que a esposa disse, foi buscar ao Senhor e orar. Isso já demonstra algo incomum, infelizmente incomum. Quantos de nós teria que reconhecer que nós fazemos tudo antes de orar? Talvez nós digamos, e bem, como é a primeira vez que eu venho aqui, e talvez a última, né? Não sei. Não sei, né? Vamos ver até o final da mensagem. Talvez nós digamos, olha, agora só resta orar, né, pastor? Não tem mais nada para fazer, né? Eu sei que quando nós dizemos isso, nós não estamos falando necessariamente com a intenção de menosprezar a oração, mas pode ser que seja. Isso pode denunciar a nossa percepção de que, quando eu fiz tudo, tudo deu errado, agora só resta orar, né? Não posso fazer mais nada? Como se a oração fosse o recurso do fracasso. Já que o Israel fracassou, agora eu vou orar. Não, não é isso que Manoá faz. Ele ouve o que Deus disse e ele busca a Deus imediatamente. Ele não sabe os detalhes, ele não sabe o que a esposa contou. Com quem ele tem que falar? Com o Senhor. Senhor meu Deus, que isso tudo que foi dito seja confirmado. Explica para a gente, fala com a nossa família, nos direciona sobre o que precisamos fazer. Ele busca a direção do Senhor, ele ora.
E essa é a primeira lição, sobre ser um homem piedoso. Um homem piedoso que quer abençoar a esposa e filhos, precisa ser um homem de oração. Precisa buscar o Senhor. Eu sei que muitas vezes, se não quase sempre, nós não sabemos o que fazer. Às vezes a esposa acha que a gente sabe só porque a gente falou com convicção, né? Falou firme, ele falou assim, acho que ele sabe o que está fazendo. Não sabemos. Não sabemos. Graças a Deus pela invenção do GPS. Nós não sabemos para onde estamos indo. Mas Deus deixou direção. E o que nós precisamos fazer? Senhor, me dá entendimento. Mostra na Tua palavra como conduzir. A Tua palavra, ela não traz frases específicas sobre todos os problemas e desafios que eu vivo, mas ela é perfeita. Tudo que Deus quis comunicar, Ele comunicou perfeitamente. Ele não esqueceu de nada. Então, Senhor, me ajuda. Ora ao Senhor. Quer conduzir sua casa? Ora ao Senhor. Mas não só o que Manoá fez nos ensina. Eu creio que o que ele não fez também deve servir como lição. Manoá não ficou ressentido porque a sua esposa recebeu a palavra do Senhor primeiro. Podia ser que Manoá pensasse, bem, Deus falou com ela, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele quer explicar, ele que busca ela e fala com ela de novo, então. Não, ele não a tratou com desdém e nem entregou ela à direção da casa, os dois extremos perigosos. Um extremo poderia ser, olha, Deus falou contigo, eu que sou líder dessa casa, não tenho nada a ver com isso. Ou o extremo de dizer, já que Deus falou contigo, então foi o seguinte, agora você conduz a nossa casa. Não. Ele não se sentiu menosprezado. Ele humildemente buscou o Senhor, o seu Deus, para assumir a sua responsabilidade. O fato de eu ter falado com a esposa dele primeiro não significava que ele poderia agora sim isentar da sua responsabilidade, entregá-la, ser negligente, dizendo, olha, falou com ela, eu não tenho nada para fazer então. Não. Ele não só foi alguém que buscou o Senhor em oração, mas ele buscou o Senhor para que ele serviu o Senhor. Para que, não se comportando, melhor dizendo, como alguém imaturo. Não. Ele foi buscar o Senhor porque ele sabe sua responsabilidade. Mas ele também apresenta uma questão muito interessante. A confiança no Senhor. Assim como a sua esposa confia no Senhor, quando Deus diz que ela vai ter um filho e aparentemente ela é impossível para ela, ele também confia no Senhor. Como é que terminou o versículo 8? Nós queremos saber, Senhor, né, nos ensine o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Talvez a sua versão seja Ara, há de nascer. Normalmente, no século XXI, vai nascer. A expressão aqui, traduzida, seja ela há de nascer ou vai nascer, evidencia a confiança, a fé que Manoá possuía. Sua esposa era estéril, mas ele cria que se o Senhor tivesse desejado ou tivesse agindo para que tivesse um filho, ele assim o teria. Ele não fala de forma hipotética. Olha, Senhor, caso o Senhor confirme essa palavra, caso o Senhor faça o que a gente está entendendo, caso, né, se possível isso acontecer, não é uma possibilidade, não é uma questão hipotética, mas ele confia no Senhor. Deus falou isso? Senhor, quando isso acontecer, perceba, é a confiança que vai acontecer. Quando acontecer, não é se, quando acontecer, como nós vamos fazer? O que devemos ensinar? O que devemos fazer? A oração dele foi atendida. Mas interessante porque Deus atendeu a oração dele, mas não falou com ele. A Bíblia não diz porquê, meus irmãos. A Bíblia não diz porquê, eu não tenho como explicar. Mas olha qual é a reação. Depois que Deus atendeu a oração, mas falou com a esposa de novo, a reação dele é no versículo 11. Então Manoá, ou seja, a esposa ouviu Deus falar de novo, veio no campo correndo e chamou ele. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe, és tu o homem que falou com minha mulher? E ele respondeu, sou eu. Manoá sabia que era responsabilidade dele liderar aquela casa. A sua esposa, inclusive, sabia disso também. Mas isso não dava a ele exclusividade na relação com Deus. Como eu disse, ele não demonstrou melindre. Não ficou melindrado que a sua esposa ouviu Deus falar 2 vezes e aparentemente ele não. Ele também não foi guiado cegamente por ela. Inclusive a narrativa mostra essa condução geográfica, né? Ele seguiu a sua esposa, ele seguiu geograficamente, porque depois Deus usou para que ele conduzisse a casa, a esposa o seguisse. Isso não foi mudado. Mas ele não ficou melindrado, não se sentiu menor, menosprezado.
que poderia evidenciar uma imaturidade. Não. Tudo isso porque ele era um homem que temia o Senhor. Em meio a uma geração que não temia a Deus, ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor e temia o Senhor. Isso nos conduz a pensar sobre nós mesmos. Primeiro que nós precisamos ter humildade. Todos nós, mas em especial os homens também. Humildade para não sermos tão facilmente melindrados, com orgulho ferido. Muito fácil para um homem ter seu orgulho ferido. Às vezes fácil até demais. O mundo à nossa volta incentiva as pessoas, especialmente os homens, a serem moles por fora e duros por dentro. A pele parece que é hipersensível. Se encostar, parece o Neymar. E o coração, ao contrário, é duro, 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 fechado. Fechado para a esposa, para os filhos, para Deus, fechado, duro. Que a Bíblia nos ensina, e Manoá estava sendo trabalhado para ser, e nós temos que trabalhar nos nossos filhos, para os futuros homens serem, é o contrário. Duros por fora e macios, moles por dentro. Com uma couraça capaz de receber até ofensas, não ficar tão facilmente ferido. Homens que sejam capazes de suportar não só agressões, no sentido de força física, mas de caráter, de mente, de tudo, forte. Gente que é grossa por fora, no sentido não de ser grosseiro, mas que é forte. Quando a vida dá um problema, quando a realidade traz um problema, não fica facilmente desesperado. Teme sim o futuro, porque nós somos humanos, mas busca o Senhor, porque Deus está nos fortalecendo nele. E mole por dentro. Quando Deus mexe no coração, submete ao Senhor. A esposa e os filhos têm sempre um lugar no coração. Duro por fora e mole por dentro. É isso que nós temos que ensinar os homens a ser. Manoá era assim. Ele não ficou melindrado, mas ele não se furtou de obedecer ao Senhor. Ele teve sabedoria para liderar sua esposa, dando ouvidos a ela, sem abrir mão da sua responsabilidade. Sua esposa foi dada a você que já é casado, com um propósito de ser uma auxiliadora idônea. Muitas vezes ela vai entender algumas coisas antes de você. Isso não te desmerece e também não te dá o direito de abrir mão da sua responsabilidade. Se ela entender primeiro, façamos como Manoá. Senhor, aquilo que o Senhor falou, que minha esposa tem apontado, confirma, por meio da tua palavra, a nós. Eu quero conduzir a nossa casa, me ajuda a entender o que está acontecendo ou o que devemos fazer. E, acima de tudo, ser temente a Deus, buscar a direção de Deus em tudo para conduzir a esposa e os filhos. Vimos a esposa de Manoá, uma mulher submissa e sábia. Manoá, de forma mais isolada também, um homem temente a Deus, um homem firme e ao mesmo tempo humilde. E agora o casal, Manoá e a sua esposa, buscando o socorro do Senhor. Novamente, daremos atenção ao versículo 8. Eu li e leio novamente. Então, Manoá suplicou ao Senhor. Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós, mais uma vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Meus irmãos, como nós criamos filhos numa época como a nossa? Essa talvez seja a pergunta que nós nos façamos. Talvez alguém te faça essa pergunta, quando você planeja filhos ou já os tem. Como que você vai criar filho nesse mundo de agora? Pode parecer simplista, mas a resposta é simples. Da mesma forma como se cria filhos, ou deveria se criar filhos em qualquer época da história humana. Na dependência de Deus. Filhos só podem ser criados da maneira como Deus planejou, na dependência de Deus. Duas questões aqui para refletir sobre isso. Primeiro, por que Manoá e a sua esposa não buscaram criar Sansão da maneira como a cidade à sua volta criava os filhos? Eles poderiam simplesmente dizer, olha, Deus nos abençoou, vai abençoar com um filho, como nós vamos criá-lo? Basta seguir os exemplos que temos, as pessoas que estão à nossa volta. Seria muito mais fácil, meus irmãos. A princípio, geraria muita facilidade, mas o sofrimento viria depois, óbvio. E aí que é uma lição importante, somente para aqueles são pais
mais novos ou aqueles que ainda terão filhos. Deixar as coisas de qualquer jeito traz muita facilidade agora, mas vai gerar muito trabalho depois. Ou nos esforçamos agora e temos trabalho para colocar os filhos no caminho do Senhor cedo, ou depois vamos colher dificuldades. Há inúmeros exemplos disso. Por exemplo, você pode deixar o seu filho ser criado por uma tela de vidro. Vai gerar talvez minutos, até horas de silêncio para você, mas eu te garanto que lá na frente vai ser sofrimento. Vai ser sofrimento. Não precisa ser profeta no sentido de adivinhador para falar isso. O mundo mostra isso. Então você pode ter uma facilidade agora aparente. As pessoas dizem, né, não, a casa fica em paz, fica tranquila. Mas essa casa está arrumando para o conflito. Ela está em aparente paz agora, mas os anos da frente serão difíceis. Tem que corrigir a rota o quanto antes. De preferência já no começo. Ou nós podemos fazer como Manoá. Senhor, como criar esse menino? O que vai ser feito dele? E temos esse trabalho agora, em semear, e depois colhermos anos de paz e de bênção, de ver filhos e filhas no caminho do Senhor. É uma escolha a ser feita. Por que Manoá não seguiu o mundo à sua volta? Porque ele sabia que o mundo à sua volta criava filhos ao contrário do que Deus estabeleceu. E outra coisa, ela nem estava grávida ainda. Por que se preocupar tanto com isso? Esses servos de Deus, eles buscam ao Senhor porque eles querem saber como criar um filho, exatamente como Deus quer que seja feito. É isso que ele diz exatamente no versículo 12, que foi o versículo que nós concluímos. Nós paramos numa pergunta de propósito. Essa, eu creio, ser a principal lição da narrativa em termos de família, em aplicação de família. Então Manoá disse, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e o que ele fará? Senhor, quando isso tudo acontecer, eu confio que o Senhor vai fazer. O que nós fazemos com isso? Como nós criamos? Como nós conduzimos? Eles desejavam saber qual é a direção para qual deveriam apontar aquela flecha que o Senhor estava confiando na mão deles. Como, Senhor, nós faremos? Ela nem estava grávida ainda, e eles estavam preocupados. Senhor, como nós vamos fazer para criar esse menino? Você que é jovem, ainda sem filhos, ou solteiro, solteira, comece a orar por eles agora. Ó Senhor, como criar um menino e uma menina nesse mundo? Como, Senhor? Me ensina. Eu quero apontar a flecha. A Bíblia diz, no Novo Testamento, na carta de Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Pastor, como é que a gente cria, pastor, um filho nesse mundo agora? Peça sabedoria ao Senhor. Faça como aquele homem e aquela mulher. Gente simples. Não tinham destaque nem no clã, nem no povo. Eles não eram de linhagem especial. Eles eram gente comum. E eles estavam preocupados. Senhor, o que faremos com esse menino? Como vamos criá-lo? Para que ele possa cumprir a tua vontade. Para que isso tudo aconteça como o Senhor estabeleceu. Para concluir. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a Deus, ouvir a direção dada por Ele e colocar em prática tudo isso na criação de filhos, de nossas famílias. Não devemos ceder às influências do mundo à nossa volta, não de forma nenhuma, especialmente quando elas são contrárias à palavra de Deus, mas direcionar o nosso filho para a verdade bíblica. Sansão seria o filho desse casal. Esse menino que é anunciado aqui é Sansão. E a história de Sansão, ela é cheia de reviravoltas, algumas delas inclusive únicas a ele. A biografia de Sansão traz elementos complicados, é verdade, como ele cometeu erros e pecados na sua vida adulta, mas uma leitura minimamente atenta perceberá que Sansão foi um servo muito útil na mão do Senhor, usado para libertar o seu povo, inclusive da mão dos inimigos. Você for ler toda a narrativa, e passando pelos tropeços e pecados de Sansão, mas como Deus o levantava, você vai descobrir que no final, Deus usou Sansão para libertar Israel do domínio dos filisteus, que já tinha 40 anos nesse período aqui.
Um domínio que durou décadas, quase 2 gerações, por assim dizer. Foi encerrado quando Deus usou um homem comum, que nasceu dessa família comum, mas na dependência do Senhor. Contudo, eu creio que a melhor avaliação sobre o que Deus fez numa família comum, na dependência dele, e os frutos que isso produziram, é a avaliação da própria Escritura. O autor de Hebreus faz essa avaliação. Ouça com atenção, por gentileza, Hebreus 11, 32 a 34. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sansão está mencionado por nome na galeria que nós comumente chamamos de heróis da fé. Ele era considerado um dos grandes heróis de Israel. E a igreja reafirmou isso. E talvez você pense, mas, pastor, só falou o nome. Não deu detalhes como outros heróis. Mas você percebeu ao lado de quem ele está, nesse verso que eu li, você ouviu? Ele está ao lado de Davi, por exemplo, que também não recebe grande menção nesse capítulo. O maior rei de Israel não recebe menção quase nenhuma, a não ser o nome. E outros profetas, como Samuel, um dos maiores profetas líderes que Israel possuiu. Sansão é colocado ao lado deles, como alguém que foi útil na mão do Senhor, para abençoar o povo. E a igreja reconheceu isso, tanto que está na carta aos Hebreus, esse relato, esse retrato inspirado pelo Espírito, mostrando como de uma família comum, na dependência de Deus, Deus levantou um menino, que depois abençoou a nação, e séculos depois é lembrado o nome dele, e mencionado. Em um mundo que despreza a lei de Deus, numa sociedade como aquela que está em torno daquela família, precisamos andar segundo o padrão de Deus nos nossos relacionamentos familiares. Maridos, amem suas esposas de forma sacrificial. Assumam suas responsabilidades, mesmo quando elas forem pesadas. Assim nós vamos encontrar satisfação e alegria. Nós seremos abençoados e vamos abençoar nossas famílias. Mulheres se sujeitem ao esposo, tendo a satisfação em auxiliar na condução dos lares. Pais, busquem a sabedoria de Deus para ensinar os seus filhos segundo a vontade de Deus. E filhos, submetam a seus pais, desejando experimentar dias prolongados pelo Senhor. Num mundo caótico, confuso, com tantas vozes, Deus levanta famílias comuns, que nunca vão aparecer na capa de nenhum jornal, nunca vão ser celebradas no programa da Fátima Bernardes, mas que na dependência de Deus podem ser usadas para servir ao Senhor, glorificar o nome dEle e os frutos continuarem por gerações abençoando o povo de Deus. Que essa seja a verdade para nós também, na dependência do Senhor. Vamos orar? Senhor bendito, te damos graças, rendemos louvores ao teu nome, porque nessa manhã até aqui nos encontramos, ó Pai, na tua presença, sendo alimentados pelo Senhor, em especial quando lemos a tua palavra. Pedimos, Senhor, que apesar das limitações, tanto minha em falar, quanto a nossa em ouvir, o Senhor, pelo teu Espírito, comunique a tua palavra, ó Pai, que ouvimos, que foi exposta aqui, que aquilo que é a palavra do Senhor permaneça em nós, ó Pai, a fim de produzir frutos. Abençoa, Senhor, o teu povo nessa localidade, ao abençoar suas famílias. Famílias diferentes, distintas, algumas talvez com apenas um membro aqui em meio ao teu povo, outras passando por problemas graves no relacionamento, em questões financeiras, ó Pai, muitas vezes pelo abandono, a ruptura com o ensino da tua palavra, abusos, corrupções que nos cercam, ó Pai, tem misericórdia do teu povo. Restaura, Senhor, por meio da tua palavra, os teus servos, sustenta-nos, ó Pai, para que nós possamos ter famílias que glorifiquem o teu nome. Ó Pai, apesar do passado, que aquilo que o Senhor fará para frente em nossas famílias e nossos lares, possa servir a glorificar o Senhor. Ó Pai, nos conduz então na dependência do Senhor. Todas essas coisas nós pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.